Olá, pessoal. Vamos dando aí continuidade na nossa aula de gametogênese, né, masculina e feminina. Então, a gente gostaria, né, eu gostaria de mostrar um pouco para vocês sobre os processos de divisão celular, a mitose e a meiose, processo de espermatogênese, processo de espermiogênese, que é o que a gente vai estar falando um pouco mais depois. A gente falou já um pouquinho da formação e migração das células germinativas e também do processo de gametogênese feminina e seu controle hormonal. Então, como a gente pode visualizar aqui nesse slide, na verdade a gente consegue analisar esses conjuntos aqui, que a gente chama de cromossomos. Isso que vocês estão vendo aqui é o chamado cariótipo, que é o conjunto de todos os cromossomos de um ser humano, né, de um indivíduo humano, que é formado então por 22 cromossomos autossômicos, ou seja, que dão características, né, que são características não sexuais, características que a gente chama autossômicas, e dois cromossomos sexuais, que são o X e o Y, conforme demonstrado aqui na figura. Esse cariótipo ele é obtido, né, ele pode ser obtido quando os cromossomos encontram-se numa fase do ciclo celular, chamada metáfase, e que você utiliza um corante que se intercala, então, ao DNA. E o que é importante nesse processo é que você pode identificar os cromossomos aqui, os pares, né, que são chamados cromossomos homólogos, ok? E isso tudo é muito, muito importante quando a gente para pensar um pouco aí nos processos de divisão celular. Aqui a gente tem o processo de mitose, em que é um processo que, na realidade, uma única célula, né, parental, ela dá origem a duas células idênticas a ela, né, ou muito similares, com o mesmo número de cromossomos. O que a gente está vendo aqui vai ser um vídeo, né, da meiose, desculpa, da mitose. Como vocês vão visualizar nesse vídeo, um vídeo que também tem o endereço dele aí no YouTube, eu posso colocar embaixo. Em geral, as células se encontram em intérfase, né, que é o período entre divisões celulares, e ocorrem aí os processos de multiplicação do seu DNA, síntese de proteínas, tudo aquilo, né, durante a intérfase, tudo aquilo que vai depois ser utilizado durante o processo de divisão celular. Então, você tem as duplicações e aí você começa a se aproximar dos processos de prófase, que é o início aí do processo de divisão, e o processo de metáfase, quando esses cromossomos se alinham na linha equatorial e vão começar na anáfase, então, a serem separados, formando, então, duas células filhas. Então, como eu falei antes, na verdade, esse processo de meiose, de mitose, ele mantém o número de cromossomos, tá? E ele é muito bem visualizado, aqui nesse caso, com algumas coisas que são são cromossomos, né, que a gente consegue ver com fixadores, a partir de microscopia de fluorescência de alta resolução, microscopia confocal. Aqui, em azul, né, a célula em intérfase, né, período entre divisões, e conforme vai passando as fases do ciclo celular, a gente consegue ver os cromossomos individualizados, tá? Isso é uma característica da mitose. Enquanto isso, né, a gente tem um processo de meiose. Por que a gente fala de meiose? É uma divisão onde os gametas vão ter, então, a metade da carga genética, né? Então, ao invés de ter dois cromossomos, né, um vindo do seu pai ou da sua mãe, como é o caso da divisão mitótica, na meiose você vai formar células com apenas um cromossomo. E a meiose é fundamental, né, um cromossomo que vem uma cópia de cada cromossomo, né? Então, é importante que se defina que os seus gametas são gerados por meiose, né? Então, é por isso que a gente está colocando isso aqui na parte de gametogênese. Seus gametas são gerados por meiose. Então, aqui nesse vídeo, né, o processo de gametogênese, que é um processo também super importante, é um processo que acaba também gerando, né, acaba gerando também mutações nesse processo de meiose. Então, tanto a meiose quanto a mitose, elas têm essa fase de intérfase, só que ao contrário da mitose, que você só tem uma primeira divisão, né, no caso da mitose, no caso desculpa, né, mas no caso da meiose, a gente tem uma situação um pouco diferente, né, porque ao final, ao invés de você ter uma única, duas células com um número idêntico de cromossomos, aí você gera 4 células filhas
e vão ter metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Então, é por isso que você gera os gametas dessa forma. Então, aí a primeira divisão celular, né? Gerando aí no início essas duas células, uma delas vai novamente se dividir, né? A chamada metáfase 2, e aí aquelas duas porções ali do cromossomo que a gente chama de cromátides, elas vão se separar. Então, a gente tinha uma célula que ela tinha no conjunto 2 Ns, né? E cada um desses cromossomos com duas cromátides, a gente vai acabar com 4 células, como está sendo demonstrado aqui no cantinho desse slide. A gente vai ter 4 células, cada uma, né, com um cromossomo contendo uma única cromátide. Então, a partir disso, a gente gerou o quê? A partir de uma única célula, você gerou 4 gametas. Tá? Isso aqui é a sua possibilidade. Não necessariamente é o que acontece, né? Principalmente com o caso dos ovócitos, que a gente vai ver daqui a pouco, mas é um processo importantíssimo, processo de divisão celular reducional, que é a meiose. Tá? Então, comparando aqui as diferenças entre machos e fêmeas em relação aos gametas, a gente pode identificar isso muito bem. Em machos, né, em ambos os casos você tem as células germinativas primordiais, só que em macho você tem o quê? Um grande número de mitose durante a puberdade, e as espermatogônias são células que durante toda a sua vida vão estar gerando uma célula igual a ela e uma célula filha. Essas são as espermatogônias. Então, o homem ele sempre está produzindo novas células tronco e sempre produzindo novas células que vão entrar em processo de diferenciação. No final, você tem, a partir de uma célula, você tem 4 células filha, nesse caso aqui os espermátides, né? Cada uma, como eu falei, um conjunto N de cromossomos e com uma única cromátide, né? Cromátide, de uma única cromátide. Agora, a fêmea, né, a mulher, ela já tem uma grande diferença, por quê? Primeiro que a mulher ela tem um número finito, né, um número limitado de gametas, e processo de síntese de DNA até o ovócito primário, que acontece aqui durante toda a vida, né, só durante a puberdade que você tem a ativação dessa segunda divisão, dessas divisões celulares, né, tanto a primeira meiose quanto a segunda meiose, gerando um ovócito, né, a partir daquela única célula germinativa primordial, e 3 glóbulos polares que são descartados. Então, no caso da mulher, a partir de uma única célula, possivelmente uma célula progenitora, você tem somente um gameta. Então, isso também é mais uma das razões por que as células de mulheres, né, os gametas femininos são, então, limitados, tá? Número limitado, ok? Então, é um pouco isso, né? Só para finalizar essa parte da aula, os ovócitos primários, eles permanecem, né, em meiose 1, né, esperando ali até a puberdade, e quando você tem início da puberdade, você tem a cada ciclo menstrual, os ovócitos são estimulados a iniciar a meiose. Nem todos eles, né? Alguns deles, né? E cada ovócito primário gera um ovócito e 3 glóbulos polares, tá? Então, a gente tem essa diferença aqui na mulher, você tem esse controle, né, mensal, durante os ciclos, né? Enquanto que no homem você tem uma produção constante de novas células, e por isso que você tem milhões e milhões e milhões de células durante o processo de ejaculação, de produção aí de espermatozoides, enquanto que na mulher esse número é limitado. Tá? Finalizando, realmente essa parte, então, em ambos os casos você tem um gameta haploide, que tem metade aí da carga genética. O ovócito é super importante, né? Você tem poucos desses gametas, né? Um gameta não móvel, um tamanho muito grande, o citoplasma contém grande quantidade de RNA e proteínas, né? Boa parte daquela parte de transição materno-zigótica é por causa disso, né? Enquanto que no espermatozoide ele também é haploide, produzido no testículo, mas já é um gameta móvel devido ao seu flagelo e bastante pequeno em comparação com o ovócito. Então, nas próximas partes de aula, a gente vai estar definindo um pouquinho melhor as funções e controle hormonal dos espermatozoides e dos ovócitos, ok? Então, eu queria muito agradecer e vamos aí para o